Nesse primeiro capítulo, a gente vai falar sobre o início da jornada de sucesso, aonde o Anésio conta como foi sair de Santa Catarina e chegar ao Paraná. Meu pai se chama Antônio Martins da Silva, minha mãe Joaquina Sofia da Silva. Nasci em Jaguaruna, Santa Catarina, 17/3/48. Meu nome é Manuel Antônio da Silva, conhecido por Anésio. Anos em 57, eu tinha 9 anos de idade. Viemos de caminhão de Santa Catarina para o Paraná. Chegando na cidade de Ortigueira, estava chovendo muito e nós paramos porque não deu para continuar a viagem. Era tudo estrada de chão batido. Ficamos ali por 8 dias parados. E dentro dessa mudança existia uma pessoa chamada José. E ele tocava sanfona. Então ficava cantando, tocando sanfona, e era uma diversão naquele momento que nós ficamos ali num posto parado. Muita gente vinha assistir ele tocar a sua sanfona e cantar. Após 8 dias seguimos viagem e viemos parar no Rio Guaritá, que morava meu tio chamado Manuel, que foi que convidou meu pai para vir para o Paraná. No Rio Guaritá, ficamos ali mais de um ano e meu pai tinha comprado o terreno na venda da batata. A gente montou uma farinheira. Meu tio Acácio veio de Santa Catarina para montar a primeira farinheira. Nós chamava de engenho na época. O meu tio montou mais 3 engenhos, um para ele, um para o tio, pro primo, né? Primo Lourenço e o primo Lucas. Todo tocado a pescoço de boi. O transporte da mandioca também era feito por carro de boi. E eu já tinha, quando terminou de montar essa farinheira, esse engenho, eu já estava com 10 anos de idade. Quando terminou de montar, aí eu já comecei a ser o carreiro. Ia buscar o tijolo para fazer a fornalha da fábrica, ajudar a puxar as madeiras com o pescoço de boi. E depois eu puxava a mandioca também com o carro de boi. A venda da batata era um armazém na estrada que a gente passava na frente do sítio, e eu puxava a mandioca e o carro de boi ia seguindo e eu ficava na venda. Então tomava aquela groselha ali, ficava todo feliz, o carro de boi ia andando sozinho e eu saía correndo e alcançava o carro lá na frente. Só fazia quando estava voltando, tomava só groselha quando estava voltando. Quando estava indo não conseguia fazer porque aí o boi podia voltar, né? Esse foi o meu trabalho já com 10 anos de idade. Esse engenho foi montado pelo meu tio Acácio com as madeiras que existia, que eram as peroba. A gente procurava aquelas peroba tortas para fazer as polias. E as madeiras de primeira fazia as engrenagens. Meu tio fazia tudo isso, era uma engenharia. Pegava a madeira, fazia as engrenagens, e tudo se encaixava. Foi um sucesso montando essas farinheiras para nós. Aí depois veio o primeiro Henrique, que tinha um caminhãozinho 51 para transportar a nossa farinha. Então o primeiro Henrique, mais meu pai, carregava o caminhão e saía mascateando. Eu falo a palavra mascateando porque na época existia muito mascate que vinha de São Paulo vender roupa, então eu aprendi a falar mascate. Então meu pai fazia esse tipo de venda, igual os mascates que vinha vender roupa. Naquela época vendia aqueles rolos de roupa para minha mãe fazer a nossa roupa. Então comprava rolos, né? Não comprava camisa feita, calça feita, era cueca, né? Que não era cueca, era um calção. Então era feito com aquelas roupas que os mascates vinham vender naquela época. Então tudo era muito difícil, mas foi muito bom. Lá na venda da batata, houve um acidente na farinheira e queimou a farinheira. Uma tragédia que aconteceu num domingo de manhã. A hora que eu acordei, que vi aquele barulho, era fogo comendo toda a farinheira. Na hora eu saí correndo de cueca, e as roupas ficou tudo para trás. E aquele calor, eu lembrei, voltei e peguei a minha roupa e levei na beira de uma cerca e deixei lá. E vesti um pouco de roupa e gritei e chamei a atenção de todo mundo e nós fomos tentar apagar o fogo. Mas era longe a lagoa, eu lembro que a gente corria com balde, todo mundo com balde,
mais de 200 metros correndo para tentar apagar o fogo. Não foi possível. Queimou tudo a farinheira. Quando eu voltei a pegar minha roupa, a vaca estava mastigando toda a roupa. Foi uma tragédia. Fiquei praticamente sem nada. Isso foi muito cruel para nós na época. Mas nós conseguimos defender por dentro de casa, jogando água na parede, nós conseguimos defender a casa. Quando eu estava morando em Tamboré, lá no sítio, eu trabalhava bem na frente da casa, que nós plantava a mandioca ali, e eu ficava pensando na vida. O que fazer? Aí eu ficava encostado no cabo da enxada, até que criou um calo. A minha mulher lá de casa olhando, eu parado, encostado no cabo da enxada, falava, o que vai ser da nossa vida? Esse cara não trabalha, mas eu estava pensando em o que eu ia fazer. Foi ali que iniciou a ideia de montar o meu negócio. E o meu pai deu apoio e ficou junto até o final da sua vida. E eu sempre falo das 3 alegrias da vida. Quando meu pai comprou o caminhão 48, na idade que eu nasci. Foi a maior alegria que nós tivemos quando chegou o caminhão, porque a gente só andava de carro de boi e meu pai comprou aquele caminhão 48. Foi uma grande festa para toda a molecada, porque já era, na época nós já éramos 8 pessoas, passando de 8 já, né? Meu pai comprou aquele caminhão, depois trocou pela terra de entrada ali na estrada Tamboré, comprou o sítio ali. Aí meu pai deu aquele caminhão em troca desse sítio, de entrada, né? E comprou com prazo de vários anos para pagar. E nós mudamos para a estrada Tamboré. Ali criamos a nova farinheira, que é a segunda farinheira, porque a de lá queimou tudo, então nós montamos essa nova farinheira. E nós começamos a trabalhar. E aí veio a falta do caminhão, a necessidade do caminhão. E não tinha como comprar o outro caminhão. O meu pai foi lá e comprou o mesmo caminhão. Aí nós tivemos a segunda alegria, comprando o mesmo caminhão, que a gente fez festa na compra e fez festa na venda. E veio a terceira alegria, porque a gente não conseguia comprar outro caminhão, comprou o próprio caminhão. Então vocês vejam como que era duro naquela época ter um veículo. Aí a vida continuou. Tem muita história interessante para ser contada nos próximos capítulos. E eu convido você a acompanhar nas nossas mídias sociais.